Aldo Arantes era presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, em 1961. Com o golpe de 64, teve de se exilar no Uruguai. De lá, voltou para o Brasil, mas na clandestinidade, onde ficou 11 anos internado nos interiores do Brasil. Pegou também 3 anos de cadeia e depois foi eleito deputado federal por algumas vezes. É com essa experiência que Aldo Arantes escreveu este livro, Reforma Política e Projeto para o Brasil. Mas vamos começar com a rica experiência de Aldo Arantes na União Nacional de Estudantes, naquele 1961, quando o país tinha apenas 74 milhões de habitantes, 1/3 do que tem hoje. Lá o país vivia plena democracia, uma democracia social, onde pululavam as artes, a cultura, o desenvolvimentismo. Então, deputado, eu soube que o senhor, naquela época, era presidente da UNE no ano de 1961, não é? Isso. Lá se vão muitos anos e tal. Então, mas naquela época, o Darcy Ribeiro costumava dizer que o Brasil realmente pululava em termos de cultura, em termos de debate. E a UNE, ela entrou de sola, entrou de sola naquele governo que tinha realmente uma grande participação, não só do povo, mas como de todas as classes sociais e, sobretudo, os estudantes que tiveram o seu papel histórico. Leite, antes de entrar nessa questão, eu gostaria de pontuar uma questão que é interessante. Eu fui, de fato, presidente da UNE, vou falar sobre isso, mas fui também, vivi 11 anos na clandestinidade, tive mais de 3 anos na prisão, fui parlamentar por 4 mandatos, inclusive constituinte. Me integrei na luta pelo meio ambiente, tem vários livros publicados, e é interessante como a referência que se faz à minha história mais importante é exatamente como presidente da UNE. Então, isso tem sua explicação. Quer dizer, a coisa, outro dia eu estava no evento aí, com o Samuel Pinheiro Guimarães, e nós discutimos sobre essa questão. É porque naquele momento, de fato, nós vivemos um momento extremamente importante da vida política brasileira. E a UNE jogava um papel de grande relevância. E, na realidade, quando há um movimento em condições favoráveis e por determinadas circunstâncias há um conjunto de pessoas que consegue identificar com esses interesses, você, às vezes, consegue cumprir um papel, entende que termina tendo um certo significado. Eu tenho a impressão que foi o que aconteceu. Isso, na verdade, começou logo depois que eu assumi o meu mandato, porque poucos dias depois eu tive com o então ex-presidente Jânio Quadros, 3 dias antes da renúncia dele, e depois da renúncia eu fui para o Rio Grande do Sul. O Jânio, que era um presidente colocado lá pela direita, e recebeu um presidente da UNE, o que demonstra alguma abertura política. Não só isso, ele deixou 3 ministros militares esperando na sala para poder receber o presidente da UNE. Ou seja, já estava configurada uma crise. Os 3 ministros militares, naquela época eram ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica, ele recebe então o presidente da UNE na frente dos 3 ministros militares. É claro que isso aí também já revelava o grau de crise que o país estava enfrentando. E na continuidade ele renuncia, o então governador Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, desencadeia a resistência e a UNE transfere a sua sede para o Rio Grande do Sul. Então essa coisa já passa a ser... A UNE, ela foi meio que revolucionária também, Ali eu não diria revolucionária, ela seria, digamos assim, democrática, radical democrática. Aí é uma democracia radical. O que é que nós estávamos defendendo aqui? A legalidade democrática, que era o que o Brizola defendia. Mas foi necessário pegar em armas para enfrentar, Claro, mas você pega a arma pela revolução estrutural nessa situação para impedir o golpe. Certo. E o fato objetivo é que a UNE se deslocou para lá. E o significado histórico disso é que, naquele momento, a organização social que tinha mais força e aí tinha mais nível de organização era a União Nacional de Estudantes. Você não tinha uma central sindical operária significativa, você tinha o Comando Geral dos Trabalhadores. Quer dizer, a CONTAG estava muito no início. Enfim, havia um processo em que o movimento estudantil e a UNE era o elemento unificador, em certo sentido, do movimento popular no Brasil. Daí o significado.
Você, então, tem uma liderança expressiva, que é o Brizola, com uma atitude muito determinada, muito corajosa. Consegue, então, falando pela cadeia da legalidade, mobilizar o Brasil inteiro. Consegue o apoio do Terceiro Exército. Não é? E aí a União Nacional dos Estudantes joga o papel no sentido, em certo sentido, contribuir para a organização dessa resistência nos estados. No meu estado, Goiás, tem a posição do então governador de Goiás, Mauro Borges, que foi o único governador que se manifestou. Então, o fato objetivo, com isso, a UNE jogou um papel decisivo. Decisivo foi o conjunto, o povo brasileiro. Mas eu acho que a UNE jogou um papel importante, a ponto de que, após a posse do então presidente João Goulart, ele esteve na sede da UNE, foi, aliás, o primeiro presidente da República que visitou a sede da UNE para agradecer à juventude brasileira o papel que ela teve. Então, eu tenho a impressão que a minha gestão, tenho a convicção de que a minha gestão, ela já ganha um certo papel mais significativo na história por isso, por esse fato. E na continuidade tem uma série de eventos também, porque durante muito tempo a UNE era muito ligada aos problemas do Rio de Janeiro, greve de bonde, etc., e muito à cidade do Rio de Janeiro, quando exatamente a gente começou a levantar a bandeira da reforma universitária e saímos do Rio de Janeiro para visitar o Brasil, as principais capitais do Brasil. E, digamos, rompendo com o método anterior de mobilização e utilizando a arte e a cultura, e aí eu respondo o que você falou, como elemento de politização. E ali, digamos, o CPC ele já existia na gestão anterior, mas era muito elementar, muito inicial. Então ele se consolida na nossa gestão. Gestão que, por sinal, participava como vice-presidente o Roberto Amaral, participava o Marco Aurélio Gracia, que, por sinal, era o responsável pelo CPC, era o secretário, vice-presidente de Cultura, né? E o CPC ele surge não propriamente de uma iniciativa do movimento estudantil, mas de uma convergência entre a arte engajada, sobretudo o teatro, com Guarnieri, com... um pouco de cinema novo também já. Cinema novo, enfim, o conjunto Cacá também, Diegues, né? A música, Carlinhos Lira, né? E, enfim, um conjunto de artistas, de intelectuais, já numa arte engajada, mas, sobretudo, o pessoal do teatro que queria falar para grande público. Não queria falar, digamos assim, num auditório. E aí houve a convergência, porque naquele momento a UNE também estava dando um salto para alterar a sua forma de trabalhar. Então a convergência entre os interesses dos artistas e o interesse do movimento estudantil é que viabilizou. Então isso também tem as circunstâncias históricas, o fato exatamente dessa convergência. E isso então ganhou uma dimensão grande porque nós fizemos o que chamou Univolante, que eu acho que é uma outra coisa marcante. E a Univolante, nós visitamos praticamente todas as capitais do Brasil. Eu falei em 200 assembleias pelo Brasil, num tempo relativamente curto, mobilizando a juventude brasileira em torno da reforma universitária. Então a bandeira era a reforma universitária, bandeira então que mobilizava milhões de estudantes. Milhões, eu não digo que naquela época não tinha, mas devia ter 1 milhão e pouco de estudantes universitários. O nosso tempo é muito restrito. Então, Aldo Arantes, eu queria que você colocasse agora o que você sente com essas ocupações de universidades, de escolas. Parece que tem 1000 escolas e 130, 140 faculdades já ocupadas pelos estudantes. Eu sei que a época é totalmente diferente, né? Não havia essa ditadura midiática, essa ditadura civil que vivemos hoje, que tem se mostrado muito mais atrabiliária, muito mais autoritária do que a militar. Uma coisa que sempre caracterizou a juventude é a rebeldia, a não aceitação da imposição do autoritarismo, das ditaduras, qualquer forma que ela se expresse. E o que tentam fazer com essa PEC 55 é exatamente impor um modelo de ensino completamente distanciado da realidade concreta do Brasil. É retirar todo o sentido crítico do ensino. Nós já vivemos uma situação extremamente grave de despolitização da sociedade, de uma mídia completamente parcial, agora querem também retirar o sentido crítico do ensino. Não existe ciência sem crítica, sem polêmica, sem exatamente uma diversidade de opiniões. Então isso é um crime contra a democracia, é um crime contra a ciência e contra a cultura. Quer dizer, você tirar da grade curricular
filosofia, sociologia e etc. Isso foi uma reforma educacional feita na marra, quer dizer, e na base de medida provisória que já estava, exatamente, começou a vigorar no dia em que foi decretada. Exatamente, que a sociedade não aceita isso. E mais, quer dizer, você tem então uma PEC em que ele congela os recursos para a área da saúde e da educação, congela o salário. Então o governo, de forma demagógica, vem com a história de que não há redução. Mas como? Quer dizer, nós vamos ter um crescimento vertiginoso da população brasileira, vai exigir escola, vai exigir saúde, os trabalhadores vão ter o salário congelado, os recursos para a educação e a saúde, quer dizer, vão evidentemente, objetivamente, reduzir. E eu acho que é essa rebeldia da juventude que historicamente ela se manifesta em cada momento. Esse eu acho que é o elo de ligação entre o passado e o presente. É a rebeldia da juventude. E eu acho que essa rebeldia está no fato seguinte, que a juventude decidiu não vai aceitar isso. Vai até onde tenha condições de ir. E eu quero dizer que eu fiquei profundamente emocionado. Eu, como tenho um elo com a juventude, não só porque eu fui dirigente estudantil, como por essas razões todas eu termino sendo assim uma certa referência para o movimento estudantil, sobretudo universitário, eu fiquei profundamente emocionado com o pronunciamento daquela jovem de 16 anos do Paraná. Eu fiquei, Ana Júlia, quer dizer, isso aí me lembrou os meus tempos de juventude. Quer dizer, como o movimento estudantil forma a juventude, a menina nova, 16 anos, quer dizer, o pronunciamento dela, quer dizer, de uma clareza, de uma objetividade, de uma articulação e consentimento e determinação e firmeza de luta. Então isso nos dá um indicador de que nem tudo está perdido. Nós temos aí uma juventude, nós temos trabalhadores, daqui a pouco o movimento dos trabalhadores começa a se manifestar de forma mais categórica, temos essa questão da Previdência, essa questão dos cortes dos direitos dos trabalhadores, enfim. E a PEC 241, né, contra a qual também está levantando o movimento estudantil. Tem um conjunto de questões que estão colocadas que vão progressivamente colocando na ordem do dia as verdadeiras razões do golpe. Mas eu acho que exatamente nós temos que combinar a luta concreta, imediata, com esse processo de politização, para que as pessoas compreendam que o que está por trás de tudo isso é um novo projeto de Brasil. E que o que eles tentaram, o que eles fizeram foi exatamente procurar derrotar o projeto anterior. Então, é uma luta entre dois projetos. Se a sociedade não percebe que há essa luta entre dois projetos e que um projeto que atendia os interesses da juventude, dos trabalhadores, das mulheres, do desenvolvimento da economia nacional, da afirmação da soberania nacional, da democracia, que esse projeto foi derrotado e que é necessário exatamente não só ir contra as manifestações desse novo projeto, mas entender a natureza desse projeto, entender o que está acontecendo no mundo. Há um retrocesso civilizacional. O que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, quer dizer, o crescimento no nazifascismo é algo gravíssimo. Eu vi agora esse filme do Oliver Stone, Snowden, em que mostra, quer dizer, a manipulação do imperialismo em relação às comunicações. É uma manipulação, um controle fenomenal. Então a sociedade tem que perceber o que está em curso. E o que está em curso é isso. É uma acentuação da direita, do fascismo. E nessa situação de crise, a tendência é exatamente o seguinte: forças mais radicalizadas, ou de esquerda ou de direita, terminam vencendo. Hoje, quem está crescendo é a direita. Infelizmente, não é a revolução. Então, essa luta do cotidiano, do imediato, em torno dessas questões concretas, para desmascarar essas medidas concretas e, simultaneamente, a politização da sociedade, para compreender o que está por trás de tudo isso, na minha opinião, é o caminho que nós temos que perseguir. Agora, acho que não podemos ter uma atitude pessimista, passiva. Não é? Temos que ter clareza da gravidade do que aconteceu, temos que tirar lições de forma corajosa e não sectária, porque uma das coisas que muito, às vezes, com a esquerda é o sectarismo. Então não há que haver sectarismo, mas não há que haver também conciliação com erros que foram cometidos. Nós temos que ter a grandeza, e não só isso faz parte do avanço da ciência, nós temos que valorizar o acúmulo anterior, acúmulo que muita gente às vezes não valorizou. Quer dizer,
o acúmulo da luta dos comunistas, o acúmulo da luta dos trabalhistas no Rio Grande do Sul, do papel do Vargas, do Jango, do Brizola, que muita gente às vezes não entendeu isso. Então é necessário valorizar a experiência do PT, que na verdade a experiência do governo Lula e Dilma foi a experiência, digamos, do ponto de vista das forças democráticas mais avançada, mas que teve erros. Então nós temos que valorizar os acertos, temos que ter clareza que a razão do golpe tem a ver com os acertos, mas que os erros contribuíram. Então, só para finalizar, o senhor falou muito na necessidade de politização, que no fundo é a conscientização da sociedade para que ela tenha condições de se mobilizar, né? E tenha vontade também de lutar. E como é que se faria isso no Brasil de hoje? Olha, eu acho que isso nós temos que fazer, tem que ser uma tarefa em que primeiro nós temos que tomar consciência da importância. Depois isso pode ser feito de inúmeras formas. Eu acho que é algo que os partidos deveriam fazer, as entidades sindicais deveriam fazer, quer dizer, as rádios comunitárias deveriam fazer, as televisões comunitárias, inclusive os instrumentos que estiverem às mãos dos setores populares. E a internet? A internet, enfim, todos os meios que estiverem a nosso alcance. Eu acho que é fundamental fazer cursos, fazer debate, fazer discussões, né? Utilizar os meios de comunicação, porque hoje essa questão da utilização da internet, você tem razão, é fundamental nesse processo de novos meios de comunicação, né? Mas eu acho que as entidades têm que jogar papel, até porque inúmeras entidades têm meios de comunicação, tem canais de televisão, tem rádio, tem... Enfim, eu acho que primeiro é a percepção da importância dessa questão. Depois você identificar quais são as questões em torno das quais nós temos que batalhar. Porque também se você quiser levantar tudo que é questão, não dá. Então você tem que ter uma visão de conjunto, quer dizer, do projeto e identificar algumas questões. Eu considero que essa questão da reforma política é uma questão decisiva para a sociedade perceber, quer dizer, que a questão de fundo é política. O golpe foi essencialmente político. Então nós temos que exatamente ter essa ideia de um novo projeto para o país em que a gente possa identificar as reformas estruturais, a questão da democratização dos meios de comunicação, enfim, um conjunto de medidas que tem que ser adotadas, que a sociedade tem que tomar consciência disso para você acumular a importância dessas questões. Quer dizer, então é isso que eu levanto, você tem que fazer lutas concretas imediatas em torno do que a realidade está colocando e, simultaneamente, você tem que politizar a sociedade em torno de temas que, na medida em que avance o acúmulo de experiência, você possa caminhar para algumas conquistas e objetivos maiores. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Deputado Aldarantes, há toda uma articulação para que se impinja, né, ao Congresso uma reforma política meio que às pressas e praticamente para salvar a situação dos políticos envolvidos lá aí, né, na corrupção e também facilitar a vida, praticamente que prolongando, determinando ou levando aqui os deputados atuais ter um mandato efetivo por longos anos? Na verdade é o seguinte, isso não é uma reforma política. Isso é uma anti-reforma, é uma contra-reforma. São medidas de cunho profundamente antidemocrático. O que querem, na verdade, é
legalizar o Caixa 2, entende? Porque, na verdade, em que adotarem a medida que querem, as pessoas que fizeram, que criminalizaram anteriormente, ficam isentadas. Então, hoje eu até estava pensando sobre isso. Agora eles tentam exatamente recompor a situação depois que perderam, caçaram a presidente, meteram o impeachment dela, tentaram exatamente fragilizar a liderança do presidente Lula, tentam agora, com uma medida de proibir o Caixa 2, mas na verdade isentando aqueles que praticaram crimes em relação ao problema do Caixa 2. Então, e a questão central que eles estão colocando é exatamente o problema da proibição da coligação proporcional e cláusula de barreira. Qual o sentido? Exatamente restringir a participação de partidos que têm tradição política, que têm tradição de luta. Não é? Reduzir o quadro partidário a um pequeno número de partidos para garantir a governabilidade das elites. Então, na verdade, esse caminho é um caminho absolutamente antidemocrático. É claro que está evidente que existe um número grande de partidos. A questão que se coloca é o seguinte: numa canetada de forma burocrática que se tenta liquidar com esses partidos, confundindo partido de aluguel, partido oportunista com partido que tem história, tem tradição. É importante. E há formas genéricas assim de se estabelecer, por exemplo, tal partido. Não, nesse sentido não. É difícil. Mas, por exemplo, no nosso projeto, a gente permite a coligação proporcional. Até porque estão também querendo acabar com a coligação proporcional. Pois é, e tudo isso tem o mesmo objetivo. Quer dizer, o que nós exatamente defendemos é que você tem mecanismo democrático de fazer isso. Porque na medida em que você coloque o problema do sistema eleitoral, que você obrigue que a sociedade opine em torno de partidos, em torno de projetos, aqueles partidos, os chamados partidos de aluguel, que não têm projeto, não terão votos. Então, através do voto popular, através da escolha democrática da sociedade, você terá condições de distinguir quem fala em nome de uma parcela significativa da sociedade, portanto, representa um contingente significativo do eleitorado, e na democracia isso tem que ser respeitado, isso é um elemento fundamental da Constituição, tanto que essa tentativa de acabar com a coligação proporcional, ela foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade. E a alegação de vários ministros, entre os quais o ministro Marco Aurélio, é que isso era um atentado ao princípio constitucional da garantia das minorias. Isso aí é você liquidar o caminho da representação das minorias. Então é profundamente antidemocrático e, na verdade, é inconstitucional. É que, na verdade, hoje não se respeita a Constituição. Tanto assim que o impeachment foi imposto sem a configuração do crime de responsabilidade. Ou seja, nós estamos numa situação em que estão impondo ao país um golpe de novo tipo. Um golpe com o apoio do judiciário, com o apoio do legislativo, com o apoio da grande mídia, com o apoio dos empresários, com o apoio de setores do aparelho de Estado. Então é algo que, na verdade, nós estamos vivendo um novo momento grave da história política brasileira e do mundo. Essa eleição do Trump, quer dizer, essa história que está ocorrendo, essa tendência para o fascismo, inclusive no Brasil, é algo muito grave. Você comentava comigo, por exemplo, o problema das ocupações. Pois bem, hoje eu tomo conhecimento de notícia no meu estado, olha a gravidade, de que um pai, discordando da postura do filho, que estava nas ocupações, assassinou o filho. Olha bem aonde nós chegamos. Quer dizer, a cultura do ódio, da violência, chegou a tal ponto que um pai, por discordar das ideias do filho, assassinou o filho. Agora, a gente que eu tenho um pouquinho de experiência de cobertura política e não de vivência política, mas a gente sabe que o golpe geralmente tem suas réplicas. É igual aqueles tremores, né? Tremores de terra. Você tem aquele tremor e tem aquela réplica, e aí os golpes vão se amontoando, se acumulando, e você acha que quando é que a sociedade vai se dar conta de que realmente ela foi manipulada e que o grupo que está aí no poder é somente para atender a interesses, inclusive alienígenas? Olha, eu trato isso no meu livro. Pois meu livro, inclusive, ele trata política da questão da reforma política, mas ele trata também das causas reais do golpe, inclusive a nova forma do golpe, inclusive mostrando que o Gene Sharp, que é um americano, tem um modelo de golpe, entende, que é praticamente o que aconteceu no Brasil.
Que é o golpe brando, que é o golpe brando, sem o militar, sem a... E mais, é o golpe com a imprensa, é o golpe com o judiciário, é o golpe com a mobilização de um segmento inconsciente, despolitizado da sociedade, enfim, tudo isso que a gente sabe, o livro sistematiza. E eu também procuro no livro, quer dizer, analisar os aspectos positivos e negativos dos governos Lula e Dilma para tirar o que eu chamo que alguns elementos do que poderá ser um novo projeto para o país. E aí eu procuro identificar questões, sobretudo, de caráter político. Então, aí é que eu acho que reside o problema. Então, na minha opinião, e eu procuro isso no livro também, eu acho que tem, digamos assim, a própria política adotada pelo governo Temer, quer dizer, que mostra as razões reais do golpe, ela vai trazendo progressivamente uma reação da sociedade, uma percepção do que aconteceu. Mas eu acho que isso só não é suficiente, eu falo no livro. É necessário nós identificarmos erros. Um dos erros graves, na minha opinião, foi exatamente não ter politizado a sociedade. Na época da experiência histórica que eu tive durante o governo de João Goulart, por exemplo, que às vezes o pessoal do PT não valoriza... Politizar a sociedade. Politizar em todos os temas, por exemplo, essa questão da reforma. Também, não é? Porque é o seguinte, o Lula estava lá quase que como uma concessão das forças produtivas, das forças conservadoras que aceitaram Lula. E no momento em que ele se direcionou para o campo mais popular, seria difícil ele, como presidente eleito, quer dizer, aquele tipo dele, aquele perfil dele não revolucionário, seria difícil. Não, mas não se trata nem de revolucionário. Não é problema de revolução aqui. É questão de uma concepção política mais firme. Quer dizer, no governo de João Goulart ninguém era revolucionário ali. No entanto, você tinha uma campanha de alfabetização que mostrava para a sociedade quais as razões da opressão, né? Você tinha, quer dizer, um movimento de educação, você tinha um processo de politização da sociedade. Qual o erro que eu acho que ocorreu? Quer dizer, na minha opinião, quer dizer, a aliança feita do Lula com as classes, com os setores conservadores da sociedade, naquele momento era necessidade. Qual foi o erro? Não foi a aliança. Eu discordo daqueles que dizem que o problema não é a aliança. Foi exatamente não ter se preparado, ter uma atitude ingênua em relação ao problema da aliança, não perceber que a aliança era circunstancial, utópica, num momento em que favorecia a esquerda e favorecia os setores conservadores, mas os setores conservadores sempre estão preparados para dar o golpe. Então, o governo Lula, quer dizer, o governo Dilma, não se preparou para essa eventualidade. Através de quê? Através de exatamente democratizar os meios de comunicação, através exatamente de politizar a sociedade para que a sociedade percebesse que por trás das medidas de melhoria das condições de vida do povo estava um projeto de nação. A sociedade tinha que entender, porque a partir do momento em que começaram a bater na questão da corrupção, e a nova técnica do golpe é exatamente você pegar uma questão para mobilizar os segmentos desinformados da sociedade, nesse momento, entende? Se houvesse esse processo de politização, se houvesse aproveitado anteriormente o que eu falei, a questão do financiamento de campanha por empresa, que é o canal da corrupção eleitoral, ter-se-ia naquele momento mostrado que os verdadeiros corruptos são aqueles que denunciaram a corrupção, que hoje a sociedade está vendo. Os caras que denunciavam a corrupção, os grandes corruptos, e no momento, inclusive, que se votou na Câmara dos Deputados, comandado pelo Eduardo Cunha, o grande corrupto, votou, todo o pessoal que se dizia combatente contra a corrupção votou a favor da grana na campanha. Então, essas contradições que deveriam ter sido exploradas não foram exploradas. Eu acho que houve uma falta de compreensão da importância dessa dimensão política. Então, eu acho que deu-se uma ênfase importante na questão social, nas conquistas sociais, mas isso por si só não é suficiente. E tem outras questões, por exemplo, eu localizo também como erro grave o que eu chamo exatamente o falso republicanismo. Quer dizer, setores do PT defendiam assim, não se pode utilizar o aparelho de Estado por um partido real, só que permitiram que a direita utilizasse o aparelho de Estado, né? Polícia Federal, enfim, tudo que nós sabemos, além da utilização dos meios de comunicação, que você se pergunta qual o canal de televisão, qual o jornal, qual a revista que era a favor, defendia a política do governo, uma revista, Carta Capital e só. Mas numa democracia ela não tem condições de prosperar se ela não tem o contraditório. E esse contraditório era um elemento fundamental que naquele momento em que o governo Lula estava forte, ele teria que ter enfrentado. Não enfrentou. Então o que eu quero dizer é que isso é que eu chamo de politização. Que é exatamente isso
o governo não fez e os partidos políticos também não fizeram, ficaram muito em função das questões conjunturais. O projeto de reforma política democrática e eleições limpas da coalizão incorpora 4 questões estruturantes para uma reforma política democrática, que é a proibição do financiamento de campanha por empresas e a adoção do financiamento democrático de campanha, que implica no financiamento público e admite o financiamento de pessoa física limitado. Também a questão da adoção do sistema proporcional. É uma questão fundamental, o sistema proporcional, a conquista histórica, democrática. Portanto, é importante reafirmar. Todavia, o sistema proporcional atual de lista aberta traz distorções. Então, nós defendemos o sistema proporcional em 2 turnos, em que no primeiro turno vota-se num programa, numa lista de candidatos, e no segundo turno o eleitor fica com a possibilidade de eleger o candidato da sua preferência, levando em conta, inclusive, a cultura política do povo brasileiro. Outra questão fundamental é a subrepresentação das mulheres e das minorias. E uma 4ª questão estruturante é exatamente o fortalecimento dos mecanismos de democracia direta. Essas são as questões estruturantes de uma verdadeira reforma política. Existe a reforma política antidemocrática, que no fundo, de uma ou de outra forma, quer manter o financiamento de empresa, quer adotar o sistema distrital, puro ou misto, que é um sistema elitista, que agrava o distanciamento da representação da sociedade e que simplesmente desconhece a questão das minorias, das mulheres e da democracia direta. Então, esse é o problema. E agora, quer dizer, esse projeto que está tramitando no Senado, ele pega uma questão pontual, que é a questão da proibição de cláusula de barreira e a questão da proibição da adoção, proibição da coligação proporcional, cujo objetivo fundamental é exatamente restringir mais ainda a democracia. Porque o objetivo é impingir, né? Reduzir drasticamente o número de partidos. É evidente que hoje tem um número grande de partidos. Quer dizer, mas na verdade não há que se misturar alhos com bugalhos. E há que saber quais as razões. Porque argumenta-se muito que a necessidade de reduzir o número de partidos é para garantir a governabilidade. Isso é de uma falsidade completa. O que impossibilitou, o que criou condições, o que cria condições para a ingovernabilidade são os grandes partidos, a falta de identidade partidária que permite que um Eduardo Cunha articule uma frente suprapartidária em diversos partidos. Então essa que é a questão de fundo e a questão fundamental. Então o caminho é exatamente você formular, você elaborar um projeto em que os partidos sejam obrigados exatamente a ter a ter identidade político-ideológica. Essa que é a questão de fundo. Então, na verdade, há que se acabar de uma vez por todas com essa falácia, essa tentativa de exatamente enganar a opinião pública com essa tentativa de impor um mecanismo antidemocrático e redução do número de partidos. E assim nós chegamos ao final da entrevista com o ex-deputado, ex-líder estudantil, ex-presidente da UNE, Aldo Arantes.